Capturando. Bom, gente, eu vou começar então, tá bom? É, essa live aqui, ela vai ser o seguinte, né? Ela é uma live que vai gerar também, né? Futuramente, vai gerar um curso, tá? Um curso completo. O tema procrastinação, né, é um tema multidisciplinar e muito amplo. Se você não não focar ali no tema, você começa a ir para áreas como neurociência, psicologia, e aí vai para tudo quanto é tipo, né? Transtornos mentais. Então, você tem que delimitar para poder ser o mais assertivo possível sem ficar passeando por várias áreas. É um tema que vai ajudar vocês, tanto nos estudos, quanto no trabalho, quanto em relacionamento, vai ajudar em uma série de coisas, né? E a minha iniciativa de criar esse curso, essa live, ela se deu porque alguns de vocês sabem, eu trabalho com concurso público e para passar em concurso precisa estudar. Para estudar, não pode procrastinar. E muitos alunos procrastinam. É um problema, eles já chegam com esse problema de procrastinação. Para resolver esse problema dos meus alunos, eu sempre conversei com eles, né, no 1 a 1 e tal. Mas agora chegou o momento de fazer um curso mesmo sobre isso. Essa live é para eles e para vocês que estão se beneficiando. Eu vou dar o meu máximo para compartilhar bastante conhecimento sobre esse assunto. A ideia é que vocês parem de procrastinar, né? E eu vou mostrar como vencer a procrastinação, uma série de técnicas para isso. A primeira coisa é você entender o problema, né? O que é a procrastinação? Então, procrastinar é o ato de adiar ou postergar tarefas, decisões ou atividades que precisam ser feitas. Geralmente são atividades importantes. É o famoso deixa para amanhã, deixa para depois. Tá? Então, tem exemplos clássicos. Assim. Amanhã eu inicio os estudos para concurso. E aí, o amanhã, a pessoa não inicia. E aí, depois de amanhã, ela também não inicia. De semana que vem, ela não inicia. Ela está sempre iniciando os estudos para concurso. Ela está sempre dizendo que vai se matricular em algum curso, sempre dizendo que vai para a faculdade, alguma coisa, e nunca vai. Amanhã eu inicio uma dieta clássica, né? E a dieta nunca chega. E os maus hábitos alimentares continuam. Aquilo vai deixando a pessoa com uma baixa autoestima por não conseguir uma série de coisas que eu vou mostrar aqui. E ela não inicia a bendita da dieta. Ela deixa para amanhã, né, o início na academia. E nunca começa isso. Isso é procrastinar. Todos vocês que estão aqui na live hoje, imagino que estão porque querem vencer esse ciclo, romper com esse ciclo de procrastinação. Vocês querem dizer para si mesmos, olha, eu vou fazer isso e fazendo isso. Essa é a ideia, tá? Dessa live e desse curso, fazer com que vocês parem de procrastinar definitivamente. Aqui, ó, tem vários slides que eu criei, já deixei no tempinho aqui, ó. Dá uma olhada, vê se você já não fez isso aqui na sua vida. Por exemplo, você tem um trabalho para fazer, certo? Você tem um trabalho para fazer e você começa a trabalhar e, de repente, você vai tomar um café. Aí você vai tomar um café e, de repente, o que que você faz? Você abre o e-mail para checar o seu e-mail. E aí você vê lá uma série de mensagens, promoções, avisos, contas. Você lê aqueles e-mails e, de repente, você faz o quê? Você entra nas redes sociais e começa a olhar o story, né? Aí vê uma postagem, aí lê um texto, aí você vê uma coisa engraçada, aí você vê uma coisa triste, e você vai rolando lá, rolando o feed, né? Isso é muito prejudicial para você, tá vendo? Porque você está perdendo tempo até que você vê um anúncio. Aí nesse anúncio você vê lá um produto que você até gostaria de comprar. Aí você vai lá para a página de venda desse produto
chegando lá na página de vendas desse produto, depois de um certo tempo, você ou compra o produto ou não compra. E aí você sai e volta para as redes sociais. Quando você volta para as redes sociais, o que acontece? Você, mais uma vez, fica rolando aquilo para cima, para baixo, né? Olhando postagens, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o TikTok. E aí você volta ao trabalho. Isso é procrastinar. Isso é fazer uma série de tarefas também, com importâncias menores, distrações, em vez de fazer o trabalho. Quando você volta para o trabalho, você percebe que já passou uma hora. E aí você fica o quê? Triste, você fica frustrado porque isso aconteceu. Você fica ansioso, você fica irritado. E você fala, bom, foi só hoje. Só que no outro dia você faz a mesma coisa. E no outro dia você tem as mesmas atitudes. No outro dia você faz de novo. Você vai procrastinando as tarefas importantes, deixando para depois, e isso vai virando um ciclo na sua vida e você não consegue sair disso. Por que você não consegue sair disso, tá? Para você vencer a procrastinação, você precisa primeiro entender o que é isso. Aí, segundo, você precisa entender as causas da procrastinação. Por que as causas? Olha, veja bem, a procrastinação, ela é um sintoma, tá? Ela é um sintoma. Veja, ó, eu coloquei esse exemplo para você entender melhor. A febre é um sintoma. A garganta inflamada é a causa da febre. Ou seja, resolvendo a causa, a febre vai embora. Não adianta você cortar a febre, tá? Se você cortar a febre, ela vai voltar porque você não resolveu o problema da garganta inflamada. Por exemplo, adianta dar dipirona para tratar o sintoma? Sim, mas a causa do problema vai permanecer, que é a dor de garganta. Enquanto você não tratar a causa, você não consegue é, acabar com o sintoma. Então, o ideal é você fazer o quê? É você ministrar antibióticos, anti-inflamatórios, tratar a causa para acabar com a febre. A mesma coisa é a procrastinação. Ela é só um sintoma. Você precisa encontrar a causa, tá? E existem, ó, eu coloquei aqui 20, mas existem centenas, tá? De causas para procrastinação. Vou te ensinar a identificar essa causa para que você possa eliminar a causa. Eliminando a causa, você praticamente acaba com o sintoma da procrastinação, aliando isso a uma série de técnicas aí para vencer a procrastinação. Quando os meus alunos eles chegam aqui para mentoria, né, para concurso, assim, geralmente, o que acontece? Bastante engraçado que eles têm um objetivo. Né? Eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo deles é passar em concurso, só isso. Só que aí o que acontece? Passar uma semana já começa a ficar evidente que ele está tendo problema nas áreas da vida. E ele nem sabe quais são as áreas da vida dele. Ele não tem uma noção do que está acontecendo com ele. O que eu mais vejo é assim, eu estou sem tempo para estudar. Eu não estou tendo foco nos estudos, eu não estou memorizando. E ele não sabe que, por não ter uma noção de uma ferramenta chamada roda da vida, tá? Por não ter uma noção do que é a roda da vida, ele, ele vai se perdendo em vários setores e ele acha que ele está procrastinando por quê? Nem ele sabe por quê. Veja, o desenvolvimento, nós temos a roda da vida aqui, com 12 áreas, 12 áreas. Então, você tem a tríade pessoal aqui, ó, que é o equilíbrio emocional. Às vezes, esse aluno não consegue estar estressado, a saúde dele não está boa, a disposição está ruim, o desenvolvimento intelectual dele é ruim. Aí, às vezes, é recurso financeiro, por exemplo, a contribuição, a tríade profissional dele está ruim, muito trabalho, a realização no trabalho não está legal, problema financeiro, ele não se sente bem com as contribuições sociais dele, etc.
Às vezes ele não tem momentos de lazer, só vive estressado, não tem, não tem tempo para um hobby, não tem felicidade na vida, uma série de coisas. A espiritualidade dele está ruim, a vida social dele com a família, a esposa, por exemplo, o marido está ruim. Ou seja, ele está lá focado numa coisa, tudo. Só que ele não vai conseguir resolver isso se ele não está resolvendo algumas áreas da vida dele. Entende? Então, isso é só um. Né? Depois eu vou falar mais sobre a roda da vida. Isso é só uma pincelada aqui, mas é para já ter uma ideia. Se a sua vida está ruim, tem grande chance de você procrastinar. Tá? Vou colocar aqui ó, algumas causas, né, da procrastinação. Por exemplo, eu vou usar muito eu, tá? Como exemplo aqui. Perfeccionismo. Uma pessoa perfeccionista pode procrastinar e deixar para depois. Eu mesmo, assim, em 2017, um amigo falou, ó, eu só dava aula presencial. Ele falou, ó, você deveria fazer um curso online ou dar aulas online, porque você é muito bom no que você faz. É... E eu pensei, né, pô, vou fazer então o curso online. Só que eu era muito perfeccionista. É... eu gravava a aula, se eu falasse uma palavra errada, eu já descartava um vídeo de 10, 15 minutos. Aí, por exemplo, se o áudio não estava 100%, eu descartava. Se a imagem não estava 100%, eu descartava. Teve um dia que eu fiz mais de 5 vídeos, vídeos de 15 minutos, nenhum ficou bom, eu apaguei todos e deixei para lá. Ou seja, uma das causas é o perfeccionismo. Se você é perfeccionista, você precisa resolver isso. Tá? Nem tudo precisa sair 100%. Eu tive uma aluna, uma vez, uma mentoria, que ela acertava questões de português, ela acertava todas. Se ela errava uma, ela mal dormia. E ela ficava lá, ela não queria dormir enquanto, olha, ela me enchia o saco, para falar a verdade, por causa daquela uma questão. Ela queria saber como que resolvia aquilo. E se ela não conseguisse, ela ficava lá 1 hora, 2, 3 horas. Olha, uma pessoa que já acertou 19 de 20 questões. Isso é perfeccionismo, você está entendendo? Ela perdia muito tempo, ela podia fazer coisas muito mais produtivas, mas não, ela ficava naquela única questão. Então você precisa abandonar, se você perfeccionista, você precisa abandonar isso, tá? Eu vou comentar aqui com vocês, tá? Mais causas, mas a live ela vai cair daqui 10 minutos. E aí eu vou mandar um outro link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E a gente vai continuando. Vamos lá. Uma outra é o imediatismo. Tá? Pessoas imediatistas, elas procrastinam porque elas querem um resultado imediato. Se você é imediatista, se você quer tudo na hora, se você quer tudo para agora, é uma causa da procrastinação. Então, a procrastinação, como eu disse, é um sintoma. Se você é perfeccionista, você tem que fazer o quê para acabar com a procrastinação? Eliminar esse perfeccionismo. Se você é imediatista, você tem que parar de ser imediatista. Quem é imediatista tem uma preguiça de trilhar um caminho muito longo, caminho árduo. Então, assim, você vai procrastinar se você é imediatista. Tem que mudar o pensamento. Tem técnicas para mudar esse pensamento. Insegurança. Eu, por exemplo, só o fato daquele rapaz falar para mim, ó, grava o curso online, eu já tinha um medo. Medo de falhar. Medo de não ser. Medo de julgamento das pessoas. Juntava o perfeccionismo com o quê? Com a insegurança. Veja bem, ó. São várias causas, tá? Várias causas. Essas causas elas vão se mesclar. Não é por causa de uma causa que você procrastina. São várias causas. Eu demorei 1 ano para fazer um curso online, por quê? Porque eu era perfeccionista, porque eu tinha insegurança. Então, eu tinha medo, por exemplo, de aparecer online e ficar em evidência. Eu tinha medo do julgamento das pessoas.
Isso acontece com quem vai entregar um relatório no trabalho, por exemplo. Um medo, um julgamento de teste. Então, fica procrastinando, deixando para depois, de forma consciente ou inconsciente, deixa para depois, para que o chefe não pegue, por exemplo, não vai pedir para fazer outro relatório. Quer fugir da bolsa. Vamos lá, mais causas. Ó. Tem a causa do excesso de confiança. Eu vou trazer eu como exemplo por enquanto. Você vai se analisando aí e ver se você tem excesso de confiança, se você tem segurança, se você é perfeccionista, se você é imediatista. O excesso de confiança, uma vez eu fui fazer uma prova no Senai para ingressar num curso técnico. Então eu achava que eu era o cara, né? Eu sempre achei que eu era muito inteligente, muito inteligente. Então eu pensei, vai ser mole para mim, vai ser moleza. E eu não estudei, eu deixei de estudar. Por quê? Porque eu tinha um excesso de confiança. Eu estudei só no finalzinho. Ou seja, quem tem excesso de confiança, deixa de fazer atividade porque sabe, acha que já sabe tudo. Deixa de estudar para a prova, como eu, que acha que vai passar. Deixa de iniciar uma pesquisa porque acha que já domina o assunto. Deixa de estudar sobre relacionamento, por exemplo, que acha que já sabe tudo, né? Já teve muitos namorados e tem lá sua experiência, ou então teve muitos namorados. E deixa de estudar sobre relacionamento. A pessoa nunca se aperfeiçoa, mais ainda aprende, pratica, põe em prática, deixa para depois. Por quê? Porque tem um excesso. Acreditem, eu estudei só 2 dias antes da prova, mais ou menos, que eu me lembro, e eram 40 vagas. Eu achava que estaria dentro. Eu fiquei na posição 41, 41º. Eu perdi a bolsa de estudos do curso técnico, e na época, né, era uma maravilha fazer curso técnico na época, ainda mais na área que eu queria, que era a área de inspeção de qualidade, coisa assim. Eu perdi por quê? Por causa do excesso de confiança. Então, se você tem excesso de confiança, tem que tratar essa causa. Redes sociais é causa de procrastinação, com certeza. Olha, muita gente fala para mim, eu não tenho tempo. Olha, o tempo que se gasta com redes sociais e distrações diversas, você não imagina o tanto que as pessoas procrastinam com redes sociais e distrações diversas. Então, veja bem, eu vou até colocar aqui depois uma coisa que tem aqui, redes sociais, que é Instagram e tal. Veja bem, se você tem muitos amigos, você tem distrações, por exemplo. Porque a manutenção da amizade requer que que você, que você dê atenção a essas pessoas. Ou seja, a procrastinação também está muito relacionada com a gestão do seu tempo. Você já não tem muito tempo no dia a dia. Se você dá o seu tempo a todos os seus amigos, eu conheço pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 amigos. Pessoas famosíssimas que mantém essa relação de amizade com as pessoas, então respondem, está sempre junto com os amigos. Isso é uma causa de procrastinação. Redes sociais, então, nem se fala. Não há muito o que falar sobre redes sociais, não é isso? Tem Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo tipo de rede social, e isso tira muito a atenção, tira o foco, tira a produtividade e faz com que você fique vendo essas coisas que são úteis, né? Em vez de fazer um curso, por exemplo, em vez de dar para o teu concurso. Para alguns alunos, eu chego a falar, desinstale as redes sociais. Tire isso da sua vida. Ou, pelo menos, né, tenha um dia para mexer nas redes sociais. Tipo, segunda não, terça não, quarta não, quinta eu mexo nas redes sociais. Depois você vê lá. Namoro, por exemplo, tem namorado, né? Eu tinha um aluno que queria ver a namorada dele todo dia. Eu falei, nossa, mas todo dia, ele, todo dia. Quanto tempo você vive com ela? 3 horas por dia, todo dia. Está muito apaixonado, tem que controlar essa sua paixão. E às vezes as meninas também. Ou seja, se você percebe que está deixando de fazer coisas importantes por causa do namoro, então você tem que rever isso, é uma causa. Tratando a causa, você já para, entre aspas, de procrastinar. Você tem que identificar essas causas aí inicialmente. Uma outra causa aqui é querer agradar todo mundo, tá? Isso vai fazer com que você procrastine também. Eu mesmo queria agradar todos os meus alunos no começo da minha carreira.
Depois eu aprendi a dizer não para ele. Não, agora não. Nesse momento, não posso. Isso, não parei. Você tem que parar de querer agradar a todos. Eu conheço pessoas que não sabem dizer não e querem agradar a todos a todo custo. Se você faz isso, você não se prioriza. Então, assim, se você não se prioriza, você não prioriza seus projetos. Logo, você vai procrastinar naquilo que você tem que fazer para você. Então, pare de querer agradar todo mundo, porque isso é uma fraqueza emocional, entende? Você tem que aprender a dizer não. Eu pus essa imagem aqui, ó, do gatinho de botas, né? Tomar um. Porque você não pode ver uma pessoa com a carinha desse gatinho aqui pedindo as coisas para você ir lá e fazer, né? Tem que dizer não, tá? A opção de dizer não. Não, não vou fazer, não vou emprestar o dinheiro, não vou te prestar esse favor. Você tem que focar em você. Principalmente se você tem um objetivo assim que exige muito de você, passar em concurso, uma promoção no trabalho. Então você tem que se priorizar, certo? Se você não se prioriza, você vai ficar cansado. E cansado também você procrastina, certo? Mais uma causa aqui, depressão, né? Depressão não precisa nem falar muito sobre isso, né? Se você tem depressão, o quadro depressivo, né, grave, ele acaba com a motivação da pessoa, a pessoa não tem força para estudar, não tem força para trabalhar, não tem força para evoluir, e geralmente é necessário, né, psicoterapia, precisa de um acompanhamento médico, dependendo do grau aí de depressão. Bom, uma outra causa é o TDAH. Né? Eu não vou entrar muito a fundo, como eu disse para você, se você for entrar no quadro clínico, aí já começa em fatores cerebrais, fatores biológicos, fatores sociais, e não é essa a intenção. Eu só estou dizendo que existe essa causa. Né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, eu vou fazer assim, ó, essa live eu vou encerrar, porque falta um minuto, tá? Vou dar uma pausa de 10 minutos, e aí eu já volto com vocês, eu vou postar o link novamente lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então a gente tinha parado aqui na causa 8, né? Causa 8. Causa 8 TDAH, tá? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade pode causar procrastinação. Alguns dos sintomas do TDAH são a desatenção, dificuldade de concentração e prestar atenção a detalhes, inquietação, agitação, movimentação pelo ambiente, mexer os pés, impulsividade, responder antes de a pergunta terminar. Ou seja, TDAH é uma das causas da procrastinação. E antes que você me diga, tenha TDAH só porque alguns sintomas bateram, tá? Precisa um laudo médico para isso. Você não pode simplesmente falar, eu tenho TDAH e auto-diagnosticar, tá bom? Mas é uma das causas aí, é o TDAH. Agora, ó, avançando aqui, uma outra causa, tá? É a falta de clareza de algum projeto. E voltando ao meu exemplo, lembra que eu falei do curso online que eu ia produzir em 2017? Eu consegui produzi-lo em 2018, se não me engano. Lembra que eu falei que, primeiro, era o perfeccionismo, eu era perfeccionista, né? Uma outra questão também minha era a falta de clareza sobre como fazer um curso online. Eu não sabia como fazer. Então, eu sempre estava adiando. Por quê? Eu não sabia o passo a passo que tinha que dar para fazer. Então, veja bem, ficava cada dia mais complicado eu colocar esse projeto em prática. Por quê? Porque eu realmente não tinha clareza. Por exemplo, eu não sabia quais ferramentas gravar a aula, eu não sabia a estrutura do curso, eu não sabia nada sobre páginas de venda, eu não sabia como vender o curso, eu não sabia como administrar as redes sociais. Então, a falta de clareza no projeto vai levar à procrastinação. Por exemplo, quantas pessoas, vocês sabem que eu tenho um público que quer entrar na PM de São Paulo, tem pessoas que não sabem nem por onde começar, nem nos estudos, nem nos documentos que precisam entregar. Ou seja, essa pessoa ela vai adiando o processo
justamente por não saber como fazer. Por exemplo, alguém que queira abrir uma empresa, né, ser empresário, ela pode demorar para abrir essa empresa justamente por não saber se contrata ou não o contador, CNPJ, nome fantasia, ela não sabe como contratar as leis trabalhistas, ela não sabe se vai ter um time comercial, um time jurídico, ela simplesmente, por falta de clareza, vai deixar de abrir a empresa, tá? Se é essa causa, soluciona isso? É justamente pesquisando, tá? Aí você vai ter uma mentoria com alguém ou conversar com alguém que já passou pelo processo, tá bom? Então, a primeira coisa aqui para você vencer a procrastinação é achar a causa, tá? Por que que você está procrastinando? Falta de propósito, por exemplo, né? Falta de propósito é bem difícil, porque tem pessoas jovens ainda que não sabem aonde querem chegar. Tem pessoas velhas, mais velhas, né? Que também não sabem onde quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, você vai procrastinar. Por que você vai deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã? Porque você não tem norte, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que fazer. Então, assim, você vai procrastinar a escolha de um curso ou de uma faculdade porque você não sabe que profissão você quer. Você vai demorar para se preparar, por exemplo, para uma vida a dois, casamento, porque você não sabe ainda se você quer casar ou não. Então você não tem um propósito, não tem um direcionamento, você não sabe por que você está aqui nesse mundinho ainda, não sabe se quer ter filho, você não tem um objetivo na vida. Então, às vezes, né, você precisa fazer essa autoanálise e ver para onde que você quer ir. Às vezes as pessoas procrastinam justamente por essa falta de clareza e de propósito, estão relacionados. Tá? Vou pegar mais um aqui. Perfil sonhador. Esse aí também eu posso me usar como exemplo, né? O perfil sonhador, ele planeja, planeja e planeja. E ele tem cada detalhe do projeto e planeja. E planeja, mas nunca executa. Vamos pegar o meu curso online, por exemplo. Né? O que acontecia com o meu curso online quando eu ia fazendo? Eu criava os módulos, montava de um jeito, planejava, e de repente eu falava, assim não tá bom, preciso mudar isso aqui, não gostei desse jeito. Junto o perfeccionismo com o perfil planejador, aí que o negócio não sai mesmo. E eu demorei para vencer isso, viu? Um certo tempo. Como que eu consegui vencer? Justamente entendendo essas coisas que eu estou explicando para vocês. Aí eu montava o curso e colocava lá, por exemplo, uma aula, aí eu apagava todas as aulas e montava de novo. Ou seja, o perfil planejador, junto com o perfil perfeccionista, dá ruim. Então, não pode planejar muito, você tem que executar aquilo que você planejou. Tá? Se o teu objetivo é fazer um concurso e passar em um concurso, por exemplo, você tem que ir lá estudar e executar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você precisa executar para conseguir o objetivo. Então, essa é mais uma causa. Aí você tem o viciado em dopamina, né? Que é o perfil dopaminérgico. E a dopamina, depois eu vou fazer um módulo sobre isso. É complexa essa parte da neurociência, estrutura cerebral, né? Estímulos cerebrais, hormônios do prazer e etc. O que acontece? As pessoas que estão viciadas em dopamina, elas e também elas são bastante imediatistas, lembra da causa imediatista? Ela só executa tarefas prazerosas. Ela tanta dopamina no cérebro, o cérebro está tão viciado em dopamina que as coisas que não geram tanta dopamina são muito chatas para ela, mas ela assim muito, muito chata, a ponto dela não ter motivação para fazer o que ela tem que fazer. Hiperestímulo, por exemplo, né, que é assim, vamos pegar a pornografia. A pornografia é um hiperestímulo. Aquilo ali está fora do real. Aquilo é extremamente viciante e gera altas doses de dopamina. Veja, uma pessoa que tem, né, isso ocorre mais com homens, não que não ocorra com mulheres, mas ocorre mais com homens. Um homem viciado em pornografia, ele recebe tanta dopamina, tanto um hiperestímulo, que ele acaba perdendo desejo sexual,
pela sua esposa ou por uma namorada, acaba perdendo esse desejo sexual por uma coisa natural. Por exemplo, o que acontece num filme pornográfico está totalmente fora da realidade que aconteceria numa relação normal. A começar pelas atrizes e pelos atores que são escolhidos praticamente ao dedo. As mulheres são extremamente bonitas, não são só bonitas, elas são extremamente bonitas. E ali tem uma muita variedade para aquela pessoa escolher, né, que está assistindo. Veja, ele vai escolher e vai começar a ter certo hiperestímulo, vai ter hiperestímulo, e no mundo real não vai satisfazer ali os prazeres dele. Isso acontece também com comida, por exemplo. O que é o sorvete? Né? O sorvete né, açúcar puro, gordura pura. Né? Uma pizza, por exemplo, gordura com açúcar, porque o carboidrato é açúcar. Uma pizza doce, então, piorou. Né? Veja, não são alimentos naturais, eles são alimentos que geram hiper. Então, assim, quando você começa a ter compulsões alimentares, e só quer comer coisas gostosas e se viciado em dopamina com frequência, comer uma banana, por exemplo, não tem graça. Uma fruta não tem graça. Comer comida de verdade mesmo, aquela comida que vem da natureza, aquela que não é industrializada, aquela que não vai gerar hiperestímulo, não tem a menor graça. Então, imagine um viciado em dopamina iniciar, por exemplo, uma dieta. Vai sofrer. E esse vício do cérebro em dopamina vai fazer com que ele sofra para realizar a maioria das coisas importantes. Note que as coisas importantes, se você for listar o que é importante, você vai associar isso a algo mais difícil, mais chato, entende? Então, essa é uma causa. Como que resolve isso? Tem que reduzir os níveis de dopamina. Então, vamos lá, para a próxima. Ó, excesso de informação. Então, excesso de informações é uma coisa que, no marketing, por exemplo, no marketing, tem uma coisa, que até foi num curso que eu fiz de neuromarketing. Eu fiz um curso de neuromarketing para entender algumas coisas. Lá nesse curso, ele diz o seguinte: se você quer realizar uma venda, você tem que diminuir o excesso de informação. Então, não adianta você colocar vários cursos para a pessoa comprar. Então, assim, começa desse jeito, né? Olha, eu tenho uma mentoria para concurso, então eu tenho um plano de 6 meses, um plano de um ano, um plano vitalício. O plano de 6 meses custa tanto, de um ano custa tanto, o vitalício custa tanto. No programa de 6 meses você vai receber só isso. No programa de um ano você vai receber isso. No programa vitalício você vai receber isso. Ou seja, você fica colocando muita informação e isso impede a tomada de decisão da pessoa. Então, você tem que ser claro, objetivo, límpido naquela proposta de venda, aquela oferta que você está fazendo. Isso acontece na maioria das coisas. Por exemplo, nota o número de informações que você recebe hoje. Por exemplo, às vezes chegam alunos até mim que dizem o seguinte: pô, eu estava seguindo fulano de tal, o método fulano de tal, aí foi o método fulano de tal, e mais aquele fulano que falou que é assim se estuda, que isso e aquilo, ou seja, um excesso de informações tão grande. Isso deve acontecer com você. Quantos anúncios vocês viram de rede social agora? Tem a live de como não procrastinar dia 10, aí tem a live de como passar no concurso dia 14, aí tem isso dia tal. Quer dizer, tudo que eu estou falando aqui pode ser tudo diferente lá do outro lado, e esse excesso de informações faz com que você não consiga raciocinar, tomar as decisões. Você fica meio que doido assim. Então, quando você procrastina, isso deve já ter acontecido na sua vida, você acorda, você fala, bom, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem a janta, tem o criança, tem isso, tem aquilo, e tem tudo, e quando você vai ver, você está perdido aí no meio de um excesso de informações. Se você quer parar de procrastinar e está com muito excesso de informação, tem que limpar isso. Tem métodos para isso.
Para a próxima aqui, ó. Procrastinar por falta de recursos. Então, tem muita gente que procrastina por falta de recursos. Que falta de recursos seria essa? Pode ser falta de dinheiro. Vou pegar o meu exemplo de novo. Na época que eu ia fazer o curso, eu era perfeccionista, né? E todas aquelas coisas que eu estou falando, eu tinha um perfil planejador, e todas aquelas coisas que eu estou fazendo, está vendo que as coisas se mesclam, né? E eu também tinha falta de recursos, porque a câmera do meu celular não tinha qualidade alguma. Eu gravei o meu primeiro curso com um celular só, eu não sabia nem editar os vídeos direito, a tela estava quebrada, mas mesmo assim eu fui lá e fiz o curso aos trancos e barrancos. Tem gente que diz que não vai praticar atividade física porque não tem dinheiro. Ou seja, isso daí é o que a gente chama de desculpas, né, para você não fazer atividade física, porque não necessariamente para fazer atividade física você precisa ir para a academia. Você pode fazer isso ao ar livre, você pode fazer isso na sua casa, por exemplo. Você vai fazer, ó, já teve gente que falou, não vou comprar o seu curso porque eu não tenho notebook. Então, assim, veja que não faz sentido algum isso, porque as pessoas estudavam sem notebook. O notebook chegou agora. Antigamente não tinha nem celular, não tinha PDF, não tinha YouTube, não tinha curso online, não tinha essas coisas. A gente estudava o DVD e olha lá. Era na raça, na biblioteca. Hoje em dia, as pessoas têm essas, vai, entre aspas, desculpas de não fazer certa coisa porque está faltando recurso. Então, você tem que analisar se realmente não é uma desculpinha que o teu cérebro está falando, contando para você, e realmente dá para fazer de alguma forma, tá? Às vezes realmente não dá, falta total de recursos, mas sempre dá para dar um jeito, tá? Vamos lá para 14 agora. Comparar-se com pessoas extraordinárias. Eu pedi isso logo no início, né? De gravar esse curso aí, que eu estou falando para vocês, que eu estou usando como referência. Eu olhava o curso das outras pessoas e falava, pô, mas olha que bonito que tá, olha essa aula, eu nunca vou ser assim, como é que eu vou fazer desse jeito? Entende? Comparar-se de forma pejorativa. Você pode ter um ídolo, você pode ter alguém que você fala, nossa, esse cara aí é top, essa moça é top, eu quero me espelhar nela. E tentar, né? Não ser igual, mas assim, uma evolução a tal ponto, né? Mas se você ficar depreciando, você vai poder cair na procrastinação de não fazer. Eu mesmo demorei para fazer o curso, por quê? Por causa da junção dessas coisas, procrastinando por ser perfeccionista, comparar-se com outras pessoas, ter um perfil sonhador, planejador. Então, tem gente que não abre uma hamburgueria, por quê? Porque existe o McDonald's. Então, ela fala, pô, mas o McDonald's já tem o design todo, o atendimento, o molho, e tem o hambúrguer X, o hambúrguer Y, e compara. Não precisa ser como o McDonald's. Você precisa abrir a sua hamburgueria. E as pessoas que forem te contratar, comer seu hambúrguer, vai gostar. Sempre tem um espaço no mercado para mais um. Sempre tem. E tem pessoas que são piores. Por exemplo, você pode pensar o seguinte: eu sou um bom professor. Tem professores melhores, mas tem professores piores. Eu estou ali no meio termo. E alguma pessoa vai gostar da minha aula. Mas você primeiro tem que gostar da sua aula. Se você não gostar, se você não gostar do seu produto, você jamais vai poder oferecer para as pessoas. Você não tem confiança. E aí entra na parte de segurança. Não dá aula porque existe professor extraordinário, não faz sentido. Aí não escreve um livro, por quê? Porque a gente ganha escritor. Já pensou se todo escritor fosse pensar da seguinte maneira? Mas tem o Dostoiévski, tem o Franz Kafka, Aristóteles escreveu grandes tratados. Meu Deus, você não vai escrever nunca. Então, você precisa parar de comparar com as pessoas, é uma causa, parar de comparar e fazer o seu, pôr em prática. Olha, vencer a procrastinação é ter uma ação, tá? Você tem que estar em movimento. Então, se você quer escrever um livro, comece a escrever, tá bom? Vamos para a próxima. Falta de interesse. A falta de interesse também vai fazer a pessoa procrastinar. Então, assim, tem coisas que nosso nível de interesse lá em cima. E tem coisas que não tem interesse nenhum. Por exemplo, se você quiser falar sobre o que você não gosta do assunto, então, assim, até mesmo na aula de amigos, né? Você está ali, todo mundo falando de uma coisa, se você não gosta,
tu fica ali meio assim, vamos conversar. Você vai ler um livro, né, um assunto que não tem nada a ver com você, você não vai terminar a leitura desse livro e assim, se terminar, tu vai até esquecer. A tua motivação para aquilo é péssima. Quem quer assistir o que eu tenho? Quem quer assistir uma palestra sobre como ficar mais feia a cada dia? Acho que ninguém quer assistir uma palestra assim, né? Pode ser que tenha algum doido que queira assistir. Mas se a falta de interesse, então você vai procrastinar naquele assunto. Um próximo aqui, sobrecarga de tarefas. Nossa, eu quando fui fazer aquele curso, eu fiquei tão sobrecarregado, porque era assim, era um mercado novo para mim, eu não entendia. Então, eu tinha que entender, por exemplo, como criar uma página de vendas, eu tinha que entender o que era cópia de vendas, eu tinha que entender o que era identidade da marca, eu tinha que entender técnicas de venda, aí tinha que ver a página de checkout, como postar na plataforma, as ferramentas para gravar o vídeo, a edição do vídeo, era tanta informação, atendimento dos alunos que chegavam aqui, era tanta informação que eu comecei a me sentir sobrecarregado. Nossa, eu comecei a me sentir assim, muita ideia. Né? Quando há tantas tarefas acumuladas, a pessoa pode procrastinar, se sentir sobrecarregado. E aqui chega muito aluno aqui para mim, né, que quer passar em concurso, e eu falo, o que está acontecendo? E dá até dó, assim, porque o que acontece? A pessoa não é que ela não está conseguindo, ela não está conseguindo se organizar na vida mesmo. Um exemplo aqui de uma aluna que tinha 3 filhos, aí ela trabalhava das 7 às 5, fazia academia, ela ia à igreja, cuidava da casa, cuidava do marido, fazia comida e ainda queria estudar, ela não estava dando conta de estudar. Por que não dá conta, gente? Por que não dá conta? Veja bem, quando você fala de procrastinação, para reverter, você também tem que gerenciar o tempo. E já é um spoiler, vai, das estratégias para você vencer a procrastinação. Primeiro passo para vencer, ver a causa. O que está acontecendo isso com você? Segundo passo, né? Então, entendimento das consequências da procrastinação, nós vamos ver. E o terceiro passo é você ter estratégias para você poder manipular. Estratégia de produtividade, gestão do tempo, mas estratégia para você conseguir vencer essa procrastinação. Então, essa aluna, ela queria fazer 1 hora de academia todo dia, ir para a igreja todo dia, cuidar do marido todo dia, fazer comida todo dia. Ué. O seu dia não tem espaço para isso. O seu horário não tem espaço para isso. Então, chame ela no vídeo. Fala, peraí, vamos conversar. Conversa, o que está acontecendo? Você tem 3 filhos, tudo bem. Eles tomam tempo? Tomam. É de cadinha, né? Um tem 7, o outro tem 8, o outro tem 7, o outro tem 9, o outro tem 12, tá? Dá para terceirizar? É uma técnica de terceirização. Dá para terceirizar isso e falar para sua mãe, sua avó, sei lá, alguém ficar com eles todo dia ou algumas vezes na semana. Dá para terceirizar. Minha mãe pode ficar com eles. Então, tudo bem. Sua mãe vai ficar com ele tal dia, tal dia, tal dia, já foi. Trabalhar, dá para você conversar com o seu patrão lá e fazer só meia hora de almoço para sair meia hora mais cedo, de repente, o patrão é legal, então tudo bem, conversou com o patrão deixou. Fazer academia todo dia, isso é uma coisa que a gente vai falar sobre isso. Você acha que precisa fazer academia todo dia? Será que realmente isso é prioridade? Você tem que fazer todo dia, não dá para fazer 3 vezes na semana, como os médicos, né, recomendam, para você fazer 3 vezes na semana, com, né, sei lá, meia hora de treino. Você está num projeto, você quer passar em concurso, não sei o que você quer fazer da sua vida. O que é prioridade? Fazer academia? A academia ela pode servir para você se movimentar um pouco, né? Tirar o seu estresse. Você tem que usar a academia, às vezes, como um tratamento psicológico. Né? Vai lá, sabe, não ser sedentário, correr um pouco. Entende? Ah, vamos reduzir a academia? Vamos. Quantas vezes por semana? Consegui fazer 3 vezes por semana, meia hora de exercício. Tá bom. Ela já gastava praticamente na semana umas 12 horas só de exercício físico, reduzindo para 1 hora e meia. O tempo que ela ganhou. Ia para a igreja quase todo dia. Eu falei, não, mas será que Jesus vai ligar para você frequentar só no domingo? Só no domingo você vai para a igreja. E assim, quer praticar a espiritualidade, ora em casa, não dá para fazer isso? Dá, mas só domingo. Cuidava da casa.
Dá para conversar com o marido, falar para ele dar uma força, pegar ali meio a meio, não sei. Conversou com o marido tencioso, ajudou. Cuidava do marido. Quando eu falo cuidava do marido, é que tem que namorar, e tem marido que quer namorar todo dia. Aí é questão de conversar, né? Tem uma fera dentro de casa, por exemplo, questão da namoro, namorar sempre. Você tem que, entende? Saber organizar a vida. Ela fazia, o marido conversou lá, conversou, ela fazia comida todo dia. Eu faço isso aqui em casa, tá? A gente cozinha e coloca tudo em potinho, fica tudo em potinho. A gente cozinha para 10, 15, aí não faz mais comida, nem mexe na panela, está tudo ali. Mistura arroz, feijão, macarrão, o que for ali, já está ali. Carne faz, às vezes, já tudo. Ah, mas fica ruim, não fica. Parece que foi feito na hora. Ou seja, já acabou com esse negócio. Sobrou tempo agora, filha, para você dar? Sobrou. Você está vendo que se você identificar a causa, você já talvez consegue, né, entender um pouco melhor o que está acontecendo e aplicar estratégias para que você possa direcionar as suas energias para o que você realmente precisa fazer, no caso dela, estudar. É uma questão de pensar um pouquinho. Então vamos lá para o próximo aqui. Sobrecarga, a gente viu. Agora a gente vai ver prioridade. Prioridade é como eu falei aqui agora. Tem gente que faz o seguinte: tem gente que não prioriza direito. Não dá para fazer tudo. Então, tinha um aluno que ele queria fazer o quê? Ele queria fazer faculdade de direito, estudar para concurso, manter uma empresa aberta trabalhando. Quem tem empresa sabe que trabalha, o empreendedor tem que trabalhar bastante, cuidar, está sempre ali. E ele queria fazer tudo. Ou seja, eu te aconselho o seguinte: eu falei para ele. Ou você faz a faculdade, ou você se prepara para concurso. Por que você tem que fazer os dois agora? Faça a faculdade durante 4 anos, pega seu diploma e vai fazer concurso. Ou faça tudo para concurso, depois que você passar, vai para a faculdade. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. É como um aluno que vem comprar o meu curso, por exemplo. Geralmente ele me manda mensagem 10 da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde. Ele manda mensagem e diz: Olha, como é o seu curso? Só que ele está mandando mensagem e ao mesmo tempo ele está trabalhando. Ou ele trabalha ou ele presta atenção no que eu tenho a dizer, meu Deus do céu. Isso é falta de prioridade, é não saber resolver os problemas da vida mesmo. Então, assim, quer saber sobre o curso? Separa um horário, manda mensagem, marca um horário comigo, dentro de uma reunião, não sei. E fala, eu vou resolver isso, tá? Isso são técnicas de produtividade, resolver uma coisa de cada vez. Aí, veja bem, essa falta de prioridade nas coisas, procrastinar pode ter resultado de não entender quais são tarefas realmente importantes, levando a adiamentos constantes. Essa falta de prioridade pode levar a procrastinar. Aluno que focava, tinha um aluno que focava em limpar a casa. Era isso mesmo, limpar a casa em vez de estudar. Faltava um mês para o concurso do cara. Um mês. E aí ele me disse: professor, minha esposa trabalha, eu também trabalho, às vezes ela não consegue limpar a casa, e às vezes me pareceu ser tempo, e eu preciso chegar e limpar a casa e fazer a comida. Eu peguei e falei para ele, né? O que é mais importante agora, no momento, faltando 30 dias para o seu concurso? Você limpar a casa ou deixar a casa suja? O cérebro dele já respondeu, é estudar que tem que vir primeiro. Primeiro tem que estudar, depois eu vim para casa. Isso, isso, isso bate na mente dele, ele sabe o que é certo, mas ele vai lá e limpa a casa. Por que ele estava limpando a casa? Para aquele emocional, medo da esposa, insegurança. Lembra a insegurança lá atrás? Medo da esposa brigar. Então, assim, essa insegurança misturada com a falta de prioridade e outros fatores faziam com que ele fizesse uma coisa menos importante em detrimento da coisa mais importante. Aí eu tive que conversar com ele. Conversa, é sempre uma questão de inteligência emocional, diálogo. Conversa com sua esposa, fala com ela, vê se ela te ajuda nesse momento. Se você estiver ganhando 5, 6, 7 mil reais, ela vai te ajudar. E aí resolveu o problema da prioridade ali, tá bom? Não saber técnica de produtividade.
Olha, se você não sabe técnicas de produtividade, seu dia a dia pode ser ruim. Então, assim, para vencer a procrastinação, às vezes você precisa saber técnicas de produtividade, para que você possa saber como lidar com a correria do dia a dia, ser mais produtivo. 7 em 21. 7 dias, 21 em 7. 21 dias em 7 dias. Você tem o quê? 3 vezes mais rápido. Né? Então, isso a gente tem que resolver também. Agora, há uma outra causa aqui, ó, que a nossa cultura, falo aqui, a nossa cultura é de acreditar que é bom realizar multitarefa, principalmente a mulherada. Ela nasce ouvindo isso, que mulher lava, passa por isso, tudo ao mesmo tempo. Como está na foto aqui, está vendo essa moça cozinhando, notebook aberto, um papel na mão, não sei o que ela está fazendo aí, mas ela está fazendo uma multitarefa. Na causa anterior, eu falei, ó, não saber técnica de produtividade pode te levar à procrastinação. Na causa 5, eu estou dizendo para você que uma das técnicas de produtividade é não ter multitarefa, como eu disse agora, uma de cada vez, ou uma coisa de cada vez. Não invente de fazer multitarefa. Tá? Não invente de estar trabalhando e falar, vou mandar mensagem para o professor Lucas para descobrir o que o curso está, quanto está o curso, como é o curso dele, o que ele tem a me oferecer. De repente, sua esposa ou seu marido manda mensagem para você perguntando, e aí, onde está aquela coisa tal? Sua mãe liga e fala, o teu filho se machucou. Não é assim que resolve as coisas. É uma coisa de cada vez. Você tem que tentar, pelo menos, fazer uma coisa de cada vez. Porque quando você realiza multitarefas, isso reduz a sua capacidade de concentração, isso aumenta a sensação de estresse, aumenta a impulsividade, piora o seu desempenho no trabalho, ou na escola, ou no curso, leva a mais sentimentos negativos de ansiedade, divide a sua atenção, se torna aprendizado superficial. Já viu pessoas, lembra das redes sociais que eu acabei de falar agora das redes sociais? Já viu pessoas estudando, ao mesmo tempo ela está conversando com o namorado, aí vem notificações das redes sociais. Isso aí são multitarefas. Ou como a moça aí está vendo, fazendo comida ao mesmo tempo, vendo a live do professor Lucas. Isso é muito prejudicial à multitarefa. Para você ter foco, para você ter produtividade, para você ter disciplina, é uma coisa de cada vez. Beleza? Impede que as informações sejam armazenadas na memória de longo prazo. Então, veja, você consegue compreender que é uma junção de coisas, que não é só uma coisa que está levando você a procrastinar. Aumenta as chances de você cometer erros. Então, essa análise que você precisa fazer. Você precisa ter um exercício que eu vou propor para vocês, mais ou menos. Lembrando que vai ter um curso inteiro só sobre isso aqui, tá? Mais profundo do que essa live aqui, para quem quiser. Eu vou fazer um preço bem acessível para quem quiser também. Para quem não quiser, tem a live aqui. Como eu disse, André, já comentei 20 causas, tem centenas. A live pode ficar muito grande. Eu não é um curso grande, você entende? A live já é um curso, só que eu vou regravar essas aulas com meus alunos, a gente vai debater. Os meus alunos já da mentoria para concurso, tá? Eu tenho várias mentorias, mas uma delas é para concurso. Os alunos lá, nós vamos debater sobre isso, vamos perguntar lá no grupo VIP, né? Vamos perguntar. Aliás, tem um grupo VIP e tem um outro grupo que o link vai estar na descrição. Então, você vê, muitos alunos chegam e falam, não estou memorizando. Não é que não está memorizando, é que, ó, calma, o seu cérebro não pode armazenar tantas informações. Então, assim, você vê 1000 histórias, você fala pra caramba, você conversa demais, você tem muitos amigos, você tem muitas tarefas, você tem muitas informações, então você quer realizar tudo, então você vai para a igreja, você vai para a academia, você vai memorizar o quê? Não tem espaço mais no seu cérebro para memorizar. Você estuda na hora errada, você está fazendo coisas erradas. Pô. Claro que você vai procrastinar, claro que você vai começar a comer, claro que vai descontar, né, o seu estresse, ansiedade, você tem impulsividade, compulsão alimentar, aí você vai ganhar sobrepeso. Nós vamos comentar sobre isso, tá? Sobre tudo isso na próxima parte dessa live, tem mais ainda. Eu comentei 20, agora eu vou comentar as consequências, porque só existe um jeito de você parar com isso.
É você saber as consequências. Por exemplo, eu parei de fumar, né? Então, assim, até para parar de fumar, às vezes a gente procrastina. Você pode procrastinar em qualquer coisa. Para parar de fumar, falar, amanhã eu paro. Não, amanhã eu paro. Não, depois eu paro. Quer dizer, para parar de fumar, você tem técnicas para isso. Uma das técnicas para você parar e não voltar é você listar todos os malefícios, todas as consequências de fumar. Fumar, você vai ficar fedido, vai ficar fedendo o cigarro. Gente que não gosta do cheiro, odeia o cheiro. Eu, agora que eu parei de fumar, também não gosto do cheiro, mas eu adorava. Para de fumar. Se você fumar, vai fazer mal para a sua saúde. Pode pegar uma pressão alta, pode, sei lá, ter problema de pulmão, câncer de boca, né? São infinitos, né? Problema de circulação, tem problema de impotência, quer ficar impotente, não consegue namorar mais com a sua esposa, com a sua namorada, ou com ninguém. Então, assim, você tem que ter as consequências lá. Fumar, você gasta dinheiro, gastava mais de 200 reais. Olha, quando vem a ideia de fumar, você fala, eu quero fumar, eu falo, não, peraí, ó, você vai ficar doente, você vai ficar pedindo, você vai gastar dinheiro, você vai prejudicar suas relações sociais, isso aí vai acabar com você. Tem uma lista na minha mente que já vem assim, falando, fumar, pelo amor de Deus, faça, não volte. A mesma coisa tem que acontecer com relação à procrastinação. Você tem que falar o seguinte: quando vier a ideia de procrastinação, você tem que ter em mente o seguinte: as causas que te levam a procrastinar. Fazer uma lista sobre isso. Quais são as causas que te levaram a procrastinar? E imediatamente no seu cérebro você vai imaginar o seguinte: as consequências da sua procrastinação. O que vai acontecer se você procrastinar? Tem que vir imediatamente assim, para que o seu cérebro já fique com medo. Fala, não, peraí, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, o meu mundo vai acabar como já está acabando o mundo de algumas pessoas. Tem pessoas que estão em problemas financeiros gravíssimos, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas de toda ordem, só por ter procrastinado a vida toda. Procrastinou na escola, não estudando, procrastinou não entrando na universidade, não dava para entrar, procrastinou não se esforçando o máximo que podia para melhorar no trabalho, foi procrastinando, foi deixando. E outro não tem uma bola de neve. Então você precisa respirar, respirar, falar, pôr minha vida em ordem. Eu preciso entender por que eu estou procrastinando tanto na vida. Por que eu não inicio a academia? Por que eu não estou me alimentando bem? Por que eu não estou dormindo bem? Por que eu não estou estudando legal? Por que eu não estou cuidando de mim, da minha aparência, da minha pessoa? O que está acontecendo comigo? É hora de mudar. É uma hora de mudança. E esse curso serve para isso. Para você refletir. Por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Qual é a causa? Qual é a consequência? Como é que vence essa procrastinação? Como é que acaba com isso? Quais são as técnicas que eu posso aplicar no meu dia a dia? Aí veja bem, ó, aqui, ó, o que aconteceu comigo no curso? Eu listei algumas, mas para você ver, são várias coisas que podem acontecer. Doutor Lucas, no seu primeiro curso online, foi bem engraçado que eu deixei aqui. Eu era perfeccionista, eu estava inseguro, eu estava pensando o que as pessoas iriam pensar de mim. Falta de recursos, faltava recursos para eu fazer o negócio. Falta de clareza sobre a criação do curso, eu não sabia como fazer. Sobrecarregado, eu tinha que gravar, editar, criar página, postar, pensar em como vender, etc., vender alunos. Comparar-se com pessoas extraordinárias. O que eu precisava fazer para vencer a procrastinação do curso? De não lançar o curso, demorou um ano para fazer isso. Eu precisava parar de ser perfeccionista. Eu precisava cuidar da minha segurança. Falar, não, eu vou fazer esse curso, eu vou aprovar um monte de alunos, sim. Eu precisava ter recursos. Então, eu precisava melhorar minha vida financeira, algumas coisas que eu precisava para fazer o curso. Eu precisava ter clareza sobre como fazer o curso, estudar. Eu precisava delegar coisas para as pessoas, parar de me comparar com os outros. Então, eu vou dar 10 minutinhos de pausa aqui, tá? E a gente vai para a próxima parte da live. São as consequências da procrastinação. É isso aqui que vai fazer você parar de procrastinar também. É a próxima parte, beleza? Eu vou dar uma pausa aqui e mando o áudio lá no grupo do WhatsApp.
Bom,